Olá, eu sou a Paula Bernardelli e sou advogada eleitoralista no escritório Rubens Naves Santos Júnior. Eu estou aqui para ressaltar as principais regras que envolvem a sua candidatura para a campanha de 2018. Vamos falar nessa aula das principais regras jurídicas que envolvem o período de campanha e pré-campanha eleitoral. Nós vamos falar de propaganda, de arrecadação de recursos, de crimes eleitorais e de prestação de contas. Em 2018, o primeiro turno das eleições vai ser no dia 7 de outubro e o segundo turno no dia 28 de outubro. A data oficial para o início da campanha eleitoral é o dia 16 de agosto, que é um dia após a data máxima de apresentação do registro de candidatura. Até lá, valem as regras de pré-campanha. A regra geral da pré-campanha é que o que vale na campanha vale também na pré-campanha, com algumas exceções. Na pré-campanha é proibido fazer pedido explícito de votos. No entanto, é possível mencionar a futura candidatura, falar de plataformas, pedir apoio e fazer campanha para captação de recursos, que eu vou falar daqui a pouquinho. Durante esse período de pré-campanha, todas as doações só podem ser feitas diretamente para o partido, na conta partidária, ou para o candidato através das plataformas de financiamento coletivo. Nenhum candidato pode receber dinheiro na sua conta de pessoa física. Mesmo o dinheiro arrecadado pelas plataformas de financiamento coletivo vão ficar retidos com essa plataforma, que só vai poder liberar os recursos após a apresentação do registro de candidatura e a abertura da conta eleitoral de cada candidato. Após a abertura da conta eleitoral, as doações podem ser recebidas diretamente nessa conta. As doações nos valores acima de R$ 1.064 só podem ser feitas via transferência eletrônica. Também é preciso atentar que doações recebidas de fontes vedadas precisam ser devolvidas imediatamente ou recolhidas ao Tesouro Nacional. No caso de recebimento de recursos de fontes vedadas, esse valor precisa ser devolvido imediatamente. Caso isso seja impossível, ele deve ser recolhido ao Tesouro Nacional por meio de uma guia de recolhimento à União. Agora, quem pode doar? Nas eleições de 2018, estão terminantemente proibidas qualquer doação de pessoa jurídica. É importante atentar que doação não é só a entrega de recursos financeiros. O empréstimo de bens, a prestação de serviços, tudo que pode ser monetizado é considerado doação para a Justiça Eleitoral. Se uma campanha for utilizar um serviço ou um espaço físico de alguma empresa, se há um CNPJ que é proprietário daquele bem ou que presta aquele serviço, isso obrigatoriamente precisa ser contratado pela campanha. Não pode ser cedido, emprestado ou doado pela pessoa jurídica. Além disso, essa contratação necessariamente tem que ser pelo valor que é usualmente praticado por essa pessoa jurídica no mercado normalmente. Essas vedações, no entanto, não valem para pessoas físicas. Pessoas físicas podem doar independente do cargo que ocupem. A única vedação para pessoas físicas é caso elas sejam permissionárias de serviço público. Não sendo, a doação está limitada a 10% do rendimento declarado no ano anterior na declaração de imposto de renda. Caso a pessoa não declare imposto de renda por ser isenta, ela fica sujeita ao limite da isenção. No ano de 2017, o limite da isenção foi de um faturamento anual de pouco mais de R$ 28 mil. Nesse caso, o limite de doação é 10% desse valor, que vai ser 2.800 e alguma coisinha. E caso a pessoa seja isenta, esteja abaixo desse limite de isenção, mas ainda assim declare imposto de renda num valor menor, ela fica limitada ao valor que ela declarou e não ao valor mínimo da isenção. É importante atentar que esse limite de 10% de doação para pessoa física também não conta só os valores que são doados em recursos em dinheiro. Qualquer prestação de serviço ou empréstimo de bens devem ser também estimados, declarados na prestação de contas e contam nesse mesmo limite. Pessoas físicas também podem ceder espaços e organizar eventos de arrecadação de recursos. Isso não pode ser feito por pessoas jurídicas. A ideia da legislação eleitoral é transformar qualquer forma de apoio às campanhas políticas em algo mensurável em dinheiro e evitar, assim, o caixa 2. No processo de candidatura, muita gente acaba tendo que investir o seu próprio dinheiro na sua campanha. Isso pode, mas é preciso ficar atento também para os limites. Na questão do autofinanciamento de campanha, o investimento pode ser de até 100% do seu patrimônio, desde que isso não ultrapasse o limite de gastos do cargo ao qual você concorre. Os candidatos podem usar também recursos próprios obtidos através de empréstimos pessoais, desde que a garantia deste empréstimo seja um bem que já estava declarado no seu imposto de renda do ano anterior.
Desde o dia 15 de maio, o financiamento coletivo, que são as famosas vaquinhas pela internet, já estão liberados. Mas esse dinheiro, como eu já disse, só vai ser liberado para a campanha após o registro de candidatura e a abertura da conta eleitoral. Mas essas doações devem respeitar também algumas regras. Primeiro, que o dinheiro que for doado nesse período integra também o limite de 10% que vale para a doação em toda a campanha. Outra, que só é permitido nessas plataformas uma doação diária de até R$ 1.064 por pessoa. Quem quiser doar mais que isso precisa entrar mais de um dia seguido ou intercalados nessa plataforma para fazer a doação. Além disso, a plataforma deve imediatamente enviar para o doador um recibo contendo o CPF, o valor doado, o nome completo e o endereço do doador. Essa doação por essas plataformas dispensa o recibo físico que tem a assinatura do doador. Ele pode ser simplesmente eletrônico. Além disso, essas plataformas têm algumas taxas de operação. Essas taxas devem ser acordadas entre o candidato e a plataforma no momento da contratação. Além disso, essas plataformas recebem essas doações por cartões de crédito, débito ou boleto. Vamos falar de propaganda? As propagandas eleitorais iniciam no dia 16 de agosto, nas ruas e na internet. A partir dessa data, é possível realizar qualquer ato normal de campanha. A distribuição de materiais de campanha na rua, a fixação de materiais em bens móveis e imóveis, tudo isso, no entanto, deve seguir algumas regras que estão especificadas na cartilha que vocês já têm acessos. Além disso, algumas coisas são absolutamente proibidas. Qualquer ato artístico que seja misturado a um ato político é considerado showmício pela Justiça Eleitoral e é absolutamente vedado. Além disso, também é absolutamente vedada a distribuição de qualquer bem. Qualquer coisa que possa ter um valor comercial para o eleitor é proibida de ser dada como brinde pelo candidato. Existem também algumas informações que são obrigatórias de constar nas propagandas dos candidatos. Nas eleições majoritárias, o nome do vice sempre tem que aparecer junto com o nome do titular. Isso vale também para os suplentes no caso das eleições para senador. Esses nomes de vices e suplentes têm que ter pelo menos 30% do tamanho do nome do titular. Na propaganda deve constar o nome da coligação ao qual o candidato pertence, constando todos os partidos que fazem parte daquela coligação. Nas eleições proporcionais, também é importante que conste o nome da coligação, mas é necessário indicar somente o partido ao qual aquele candidato está vinculado, não sendo necessário colocar todos os partidos que compõem a chapa. Adesivos, bandeiras e cartazes são permitidos como em todos os anos eleitorais, mas com algumas restrições. As bandeiras devem ser móveis. Isso quer dizer que elas precisam ser colocadas em algum local entre 6 da manhã e 10 horas da noite e serem retiradas após as 10 da noite e não serem colocadas antes das 6 horas do dia seguinte. Além disso, adesivos não podem ultrapassar meio metro quadrado na sua dimensão. Isso vale tanto para automóveis quanto para imóveis. É importante atentar para a possibilidade de composição. Não é possível que você una mais de um adesivo para que eles deem a impressão de serem maiores, ainda que cada adesivo individualmente respeite a dimensão máxima permitida por lei. A partir desse ano também, a grande novidade na questão de propaganda é a possibilidade de impulsionamento nas redes sociais. É importante atentar que esse impulsionamento só pode ser feito pelo candidato, pago diretamente pela campanha ou pelo partido ou coligação. Nenhum eleitor pode realizar impulsionamento de propagandas eleitorais. As demais regras sobre propaganda nas ruas, na internet, na TV e rádio podem ser consultadas na cartilha que vai estar disponível no link aqui na descrição desse vídeo. Mudando um pouco de assunto e falando agora de crimes eleitorais. Constituem crimes eleitorais alguns atos muito específicos. Esses atos são o uso na propaganda de símbolos, frases ou imagens que são associadas a algum governo específico, a divulgação de mentiras na internet com o objetivo de prejudicar a imagem de um candidato específico, a contratação de agitadores na internet, de pessoas que têm o objetivo único de criar fatos negativos ou de prejudicar a imagem de um candidato específico, a calúnia, a injúria e a difamação na propaganda política também constituem crime como em qualquer outro ambiente. A tentativa de perturbar ou inutilizar propaganda eleitoral também constitui crime, além de dar, oferecer, receber ou solicitar vantagens em troca de voto. No dia da eleição, constitui crime a boca de urna,
o uso de alto-falantes perto dos colégios eleitorais, as postagens novas feitas em redes sociais e os novos impulsionamentos nas redes sociais. É importante atentar que os impulsionamentos que já estavam contratados antes do dia da eleição e que continuam vigentes nesse dia não precisam ser suspensos, mas é absolutamente proibido contratar um novo impulsionamento no dia da eleição. No dia da eleição, não é possível também realizar comícios e carreatas. Na verdade, nesse dia é proibido qualquer ato de propaganda. Todas as pessoas que se candidatarem, assim como os órgãos partidários, devem prestar contas à Justiça Eleitoral. Há uma primeira prestação de contas que ocorre entre os dias 9 e 13 de setembro, que são as chamadas prestações de contas parciais. Depois disso, a prestação de contas referente ao primeiro turno deve ser enviada até o dia 6 de novembro e relativas ao segundo turno até o dia 17 de novembro. Todos os gastos que são feitos numa campanha devem obrigatoriamente passar pela conta eleitoral. Essa conta é aberta até 10 dias depois da obtenção do CNPJ eleitoral, que é obtido alguns dias após o registro de candidatura. Qualquer gasto que seja eventualmente feito sem passar por essa conta é considerado caixa 2 pela Justiça Eleitoral. Após o término da campanha, é responsabilidade dos bancos o encerramento dessa conta eleitoral e todo o saldo restante nela é transferido para a conta do partido. Qualquer arrecadação de recursos para a campanha exige a emissão de um recibo eleitoral, onde deve constar o CNPJ da campanha e os dados do doador. Isso vale também para as doações estimáveis em dinheiro. Isso também vale para as doações do próprio candidato para a sua campanha. Isso porque esse autofinanciamento é a retirada de um recurso de uma conta da pessoa física do candidato para a conta de pessoa jurídica com o CNPJ de campanha. É dispensada a emissão desse recibo eleitoral no caso da cessão de bens móveis no valor de até R$ 4.000. Todos os pagamentos de gastos eleitorais devem ser feitos por cheques dessa conta eleitoral ou por transferência eletrônica. Esses cheques sempre devem ser nominais para a pessoa ou empresa que está recebendo esse pagamento. Todas as pessoas que trabalham para as campanhas, sejam eles distribuindo panfletos na rua, qualquer tipo de atividade de cabo eleitoral, devem ter os seus serviços estimados em dinheiro. Isso é considerado também uma doação para a campanha e deve ser emitido um recibo eleitoral para cada um desses doadores. É importante que no ano seguinte da eleição, o valor dessa doação conste na declaração de imposto de renda desses doadores, porque ela vai constar na declaração de contas desse candidato para a Justiça Eleitoral. A prestação de contas deve ser feita sempre por um sistema que é disponibilizado pela Justiça Eleitoral. Esse sistema é online e ele é disponível já desde o início da campanha. Isso porque todos os recursos que são recebidos pela campanha devem ser informados nesse mesmo sistema em até 72 horas após a entrada dos recursos na conta da campanha. Bom, foi assunto à beça, mas vai dar tudo certo. É só você ficar atento a tudo que a gente conversou e ser responsável e também dar uma olhada na nossa cartilha, que, como eu falei, está disponível no link aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até mais!